Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares. Aqui no fundo tem a sede da Serliges, a seccional de Linhares, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Essa instituição faz um belíssimo trabalho de aproximar a história de Linhares, desse momento atual que nós estamos vivendo, de fazer com que a história de Linhares seja conhecida e valorizada, principalmente pelas nossas gerações. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesta edição vamos falar sobre patrimônio histórico, que comemora a data no Brasil no dia 17 de agosto. Na prática, patrimônio histórico pode ser representado por prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico de algum lugar. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos para as gerações futuras. Já para a Organização das Nações Unidas, o patrimônio cultural é de fundamental importância para a memória, a identidade, a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. É importante preservar o patrimônio histórico porque ele representa toda a história e o desenvolvimento do povo, de sua cultura e arquitetura, sendo uma forma de manter viva a tradição cultural. O passado deixa riqueza. É preciso que o presente saiba preservar essa riqueza. E como o nosso papo nessa edição é sobre patrimônio histórico, nosso convidado da entrevista da semana é Helber Nascimento. Helber é presidente da Serliges, a seccional de Linhares do Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Para Helber, é tempo de preservação da nossa memória. Mas a gente não pode deixar adormecer, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrimônios, porque isso faz parte da nossa história e faz parte para que as outras gerações futuras venham trazendo esse monumento e crie, e passe a gostar, e passe a amar, e passe a participar e passa a preservar. É seguindo juntos nas palavras de Helber Nascimento que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Quando eu fazia o doutorado, eu morava no sítio histórico de Olinda. Então eu peguei um ônibus da Universidade Federal de Pernambuco para o sítio histórico de Olinda. E ao meu lado veio um rapaz que fazia design na mesma universidade. E ele falou assim para mim: eu não gosto de Olinda, porque eu não vivo no passado. Daí eu disse a ele: olha, Olinda também não vive no passado. Olinda traz para o presente 470 anos de história. E é assim que eu vejo o patrimônio, como uma seleção de coisas que você guarda, preserva, conserva, por seus passados, para que todos os futuros possam conhecê-los. É isso assim que eu vejo o patrimônio histórico. Obrigada. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E é através dessa conversa sobre patrimônio histórico e cultural que vamos seguir em frente na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Acompanhe junto comigo. Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio cultural é muito amplo. Ele se refere basicamente àqueles bens e àqueles processos que são referência para as sociedades, que têm valor artístico, histórico, afetivo, emocional, de diversas naturezas. Os bens, quando são referências, já são patrimônio. O que o Estado vem a fazer é um reconhecimento a posteriori. Até a Constituição de 88, a definição de patrimônio histórico e artístico ela se resumia aos bens de natureza material. São bens móveis e imóveis, edifícios,
obras de arte, etc. O que a Constituição de 88 traz de diferente é que ela introduz a ideia do patrimônio imaterial. Então ela engloba todas as manifestações da cultura, incluídas, por exemplo, as formas de expressão, as manifestações, as festas, o saber fazer, né? Toda essa gama que faz parte da cultura viva humana. Um bom exemplo de patrimônio imaterial é o artesanato do Vale do Jequitinhonha. É uma referência cultural importante, com uma produção importante e que recentemente foi reconhecido através do registro cultural, foi reconhecido como patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais pelo IFMG. O patrimônio cultural de natureza imaterial, nós não usamos a palavra preservação, a gente usa a palavra salvaguarda. Por quê? Porque o nosso trabalho com eles não é interferir no que eles estão fazendo, mas dar as condições para que aquele patrimônio aconteça. No Espírito Santo, um dos primeiros bens imateriais que foram registrados, foram as panelas de barro, aquelas panelas pretas que faz a moqueca capixaba. Como é que a gente faz a salvaguarda desse patrimônio? Trabalhando, por exemplo, com o meio ambiente. Por quê? Porque no mangue, onde era retirada a raiz, que fazia com que a panela ficasse preta, ia ser aterrado. Então, a nossa salvaguarda foi negociar que não se aterrasse o mangue, porque se aterrar o mangue, eu não consegui mais aquela raiz, eu não consigo mais a panela preta. Então, não se trata mais de fazer um livro ou de fazer vamos dizer assim, uma restauração. A grande diferença da preservação e salvaguarda dos patrimônios é que, enquanto no patrimônio material dos imóveis a gente tem uma coisa muito fechada dentro do próprio IPHAN, no patrimônio material a gente tem uma salvaguarda que é muito ampla e é feita com política pública integrada. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos seguir juntos numa nova conquista para a preservação da história de Linhares. Vamos que vamos! Um quitute que dá água na boca de qualquer um e que já faz parte da cultura de Linhares. Um bem imaterial do Espírito Santo, oriundo de Linhares, da dona Anita Rabelo, já comentado e escrito em alto e versos e prosa pela professora Arlene desde os idos de 1960 para cá, quando relata em seus livros essa iguaria que pertence a Linhares, que pertence ao Espírito Santo. Além de ser deliciosa, pode ser uma fonte de renda, por ser de fácil comercialização. Tem uma facilidade da sua produção, ela se tornou em casas de festa, bares e similares, como um produto de renda, mais rápida para as famílias linharenses. E se hoje podemos sentir esse sabor natural de Linhares, temos que agradecer a Anita Paiva Rabelo, uma cozinheira que entrou para a história do município. A tripinha foi um acaso, né? Ela estava em uma dessas festas de casamento, preparando todos os salgadinhos, e a noiva, Líndia Nalva, ela resolveu convidar as amigas para ajudar a fazer os salgadinhos. E essas colegas chegaram com muita fome, segundo a professora Arlene, que era uma dessas alunas, eles chegaram e começaram a comer o recheio. E elas estavam com tanta fome que o recheio, muita parte do recheio foi, e sobrou muita massa dos pasteizinhos. E a dona da festa, a mãe da Líndia Nalva, chegou e falou: mas dona Anita, o que aconteceu? O recheio não deu, e o que você vai fazer com esse monte de massa? E mamãe era muito cômica e muito criativa, falou: não se preocupe, eu vou fazer um salgadinho que é a última moda em Paris. E ela pegou a tripinha, abriu a massa, colocou queijo parmesão e dobrou novamente, passou, cortou como se fosse macarrão e fritou. Foi o sucesso da festa. E embora seja muito gostosa, os ingredientes não são difíceis de encontrar. Nós viemos aprender a receita com a Dona Penha, que já fabrica a tripinha há mais de uma década. Os ingredientes necessários é trigo, água, sal e só isso, e amor, carinho, deixar a massa descansar. Depois de passar pelos rolos, a massa fica nessa espessura, mas antes de cortar, a Penha nos dá uma dica. O meu segredinho maior para mim trabalhar com mais praticidade é deixar a massa, depois de espichada, pegar um pouco de ar
para poder ela dar uma secadinha, não completamente, mas que ela não grude quando você toca ela, que ela não fica pegando uma na outra. O próximo passo agora é o da fritura, que é feito em pequenas porções e o óleo tem que estar bem quente. Depois disso, é só servir. Na Itália, quando eu morei lá, foi amada por todos. A quem provou de lá da minha receita, ficaram satisfeitos e com muito elogio. E para a gente, né, é um orgulho saber que já tive a oportunidade de fazer provar do outro lado, né? Na Itália, a tripinha famosa de Linhares. E depois de todo esse processo, chegou o melhor momento da matéria, o momento que eu vou poder degustar esse verdadeiro patrimônio histórico de Linhares. E que, convenhamos, cai muito bem com um cafezinho, né? A importância do patrimônio histórico é inegável. Ela constitui a própria identidade do ser humano. Tudo o que ele produziu e acumulou em milhares e milhares de anos no passado deve ser colocado à disposição do presente, para que possa construir realmente um futuro melhor. Tudo isso é importante, não somente manifestações materiais, como igrejas ou artesanato, que também são básicos, mas também as crenças, o saber fazer, ou seja, o patrimônio material. Tudo deve contribuir para valorizar esse presente e avançar no processo civilizatório. É com as palavras de Fernando Aquiamé que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Reuber Nascimento. Como é que é comemorar mais um ano, Reuber, falando sobre patrimônio histórico? A gente luta arduamente, né, dia a dia, na manutenção, na gravação, na divulgação de todos os nossos patrimônios, das nossas riquezas, porque sem história, sem memória, perdura poucas décadas. Então, esse é o trabalho essencial para que a gente não deixe passar nada sem o devido registro. Isso é fundamental, essa importância ela é fundamental para qualquer setor, para qualquer cidade, para qualquer país, a sua história. Ô, Reuber, vou te fazer duas perguntas, né, só para a gente retomar até um pouco da conversa que nós já tivemos em entrevistas anteriores e no nosso bate-papo do dia a dia. Você está há quantos anos como presidente da Serliges, né, que é a seccional de Linhares do Instituto Histórico, do Patrimônio Histórico e Geográfico do Espírito Santo? Há quantos anos você está à frente da Serliges? Eu queria que você fizesse um resgate do que aconteceu até agora, para a gente falar um pouco desse momento, né, e depois falar da expectativa da Serliges para daqui para frente, né, quando essa pandemia passar. Por favor, Reuber. Então, professor, a Serliges, né, que é até então uma palavra que são as letras iniciais do significado, que eu vou só fazer uma correção, seccional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E com muito orgulho, quando cheguei nessa casa, que foi fundado por Maria Lúcia Grossi Zunti, Terezinha Durão Costa, Arlene Campos e muitos outros guerreiros que por ali passaram, né? Diuturnamente, fazendo uns trabalhos voluntários, buscando, estudando, fazendo a história fluir. Hoje nós temos um norte, eu sempre digo que a história de Linhares era norteada
A gente vem de Lastênio Calmon, Júnior, a Maria Lúcia Grossi Zunti, a professora Arlene Zilá Sabaini, Terezinha e muitas outras guerreiras que fizeram, construir essa história, um pouco fragmentada, mas norteada. Então isso é fundamental. Hoje eu vou para o 6º ano, né, como presidente daquela instituição, peguei a casa pronta e na minha percepção, o meu objetivo era tornar aquela casa, que é a Casa de Linhares, que é aquela casa que fica na Praça 22 de Agosto, ali naquele fundo da Praça 22 de Agosto, confrontando com a igrejinha Nossa Senhora da Conceição. E era tirar essa casa e vir para as escolas, e de encontro aos alunos. Hoje, Pereira, nós recebemos nesse período, nós estamos falando num período agora de pandemia, desde o ano retrasado, que a gente vem passando essas dificuldades, que a gente cessou e fechou a casa para que não recebêssemos alunos, né? A gente recebia nesse período 2.000, 3.000 alunos por temporada, visitávamos todas as escolas, passando a memória, contando a história de Linhares. Então isso foi fundamental, a casa estava pronta. E nós sentimos a necessidade nessa pandemia, exatamente, tornar essa casa uma parte online, com a parte da informática. Porque nessa dificuldade que nós passamos agora na pandemia, nós sentimos essa necessidade. Nesses primeiros anos, né, Hilber, o projeto foi orientado por aproximar a Serliges, portanto, a história de Linhares, dos estudantes, das escolas, das novas gerações. Não foi essa a intenção? Exatamente. Lá nós recebemos do infantil ao universitário. Não tem nível escolar. Por lá passam todos. Acadêmicos, estudiosos, pesquisamos junto. Hoje a gente vive tentando buscar através de editais, através dos políticos e por aí afora, buscarmos ainda um acervo que nós temos no acervo estadual, e Colatina provavelmente deve ter muita coisa também de Linhares naquele desmembramento. A nossa co-irmã Colatina, que aniversaria também, comemora no dia 22 de agosto, a mesma data de Linhares. Exatamente. Então a gente tem que buscar esse acervo e tornar esse acervo de acesso fácil para a comunidade. Ela não precisa vir no nosso instituto, ela pode online estar acessando, e esse é o nosso objetivo atual. Ô Hilber, numa conversa anterior que nós tivemos aqui, você destacou a importância de digitalizar o acervo da Serliges. É claro que a gente está atravessando esse momento da pandemia, né? Ainda tem uma certa uma insegurança ainda sobre qual é o próximo passo, mas como é que está a expectativa com relação a isso, Hilber? Digitalizar para que as pessoas possam acessar à distância, independente de pandemia ou não. É um dos objetivos também para que a gente lance em editais. Nós abrimos mão, juntamente com a Secretaria, do Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura, que com muita dificuldade nós conseguimos a ter Linhares já com o Fundo Municipal, o que facilitou muito nessa pandemia, o lançamento de editais, etc. E dentro desse fundo tem a particularidade do uso pela Secretaria em patrimônio histórico, e foi aberto foi feito para jogar tudo no emergencial, no edital emergencial, para beneficiar todos os artistas naquela parte pandêmica que todo mundo passando por isso em 2020, no ano passado, 2020, né, o ano passado. No ano passado, isso. Mas num futuro próximo, nós vamos reivindicar, nós vamos buscar para fazer essa digitação de todo o nosso acervo, para que ele torne público também, através dos canais online, que a gente possa estar disponibilizando todo esse acervo para toda a comunidade. Esse é um dos projetos que nós precisamos estar implantando na nossa casa agora. Ô Hilber, como é que você percebe, nesse momento que nós estamos vivendo de maneira geral, a importância desse resgate da história, Hilber, de se entender a história de um município igual Linhares?
considerando que agora, em 22, né, de agosto, o município está fazendo aniversário. Como é que você percebe essa importância para a nossa comunidade? Linhares, como foi um dos últimos municípios, né, na região norte, né, nós temos São Mateus, 1544, já na vinda de Anchieta, em 1566, nós temos 1535 Vila Velha, Nova Almeida, etc. E Linhares já vem aqui há 1800, nós estamos falando quase 300 anos após, entendeu? E Linhares, com essa história bonita ao longo do Rio Doce, que passou um bom período do século XVII até meado do fim do século XVIII, com a proibição da coroa portuguesa de qualquer manifestação no Vale do Rio Doce. Então, por esse motivo que Linhares passou muitos anos sem sair de onde está. Tinha cidade aqui, cidade do norte, noroeste, do sul, e nesse miolo não tinha nada. Até a Baixa, até a capitania, que era pobre, sentir com a queda de ouro e pedras preciosas nas Minas Gerais, foi aberto em 1800, um pouco antes, o tráfico ao longo do Vale do Rio Doce, que já era caudaloso, era a foz do Rio Doce bem bravia, ainda com os índios botocudos, que a história não é bem contada, e etc. Mas Linhares, com a sua pujança, a sua beleza, em função do Rio Doce, com esse vale do delta do Rio Doce, que é uma coisa maravilhosa. A localização geográfica extremamente privilegiada, né, Rio? Além de ter o maior complexo lacustre do Brasil, da América Latina, nós hoje temos 83% do volume d'água doce do Espírito Santo, e essa beleza toda. Então, falar dos nossos patrimônios, que às vezes fica até interligado, patrimônio, turismo, etc. Linhares, com essa pujança toda, com essa beleza toda, às vezes fica até um pouco esquecido, né? Mas a gente não pode deixar adormecer, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrimônios, porque isso faz parte da nossa história e faz parte para que as outras gerações futuras venham trazendo esse monumento e crie, e passe a gostar, e passe a amar, e passe a participar, e passe a preservar exatamente aquilo que as outras gerações gostariam fazendo o que eu estou fazendo nesse exato momento. Ô, Helber, e você falou uma coisa aí que é interessante, que é preciso conhecer para gostar, né, Helber, para valorizar, né? Por isso a importância de sempre colocar no centro dessa discussão, no centro dessa questão, as novas gerações, principalmente de quem está nas escolas, né, Helber? Porque na escola está sendo compartilhado o conhecimento, está sendo alimentado o conhecimento, não é isso? Eu fico com uma satisfação muito grande quando a gente vai visitar todas as escolas e eles cantam o hino de Linhares, coisa que na minha época de escola eu não sabia cantar o hino de Linhares. Isso a gente já fica feliz, né? E nós temos que dar mais ênfase exatamente àquilo que nós temos de belo, o que foi visitado, as personalidades que aqui passaram e já enaltecia os nossos patrimônios, as nossas belezas naturais. Eu cito isso como Dom Pedro II, na sua passagem aqui, que esteve na Lagoa Juparanã, na Ilha do Imperador, que até então era a Ilha do Almoço, a Ilha de Santana, de Comendador Rafael, que era amigo de Dom Pedro, por isso que Dom Pedro veio a Linhares, entendeu? Então, nós temos que fazer o resgate desses monumentos históricos que nós temos, como o Cais do Porto das Pedras, foi aonde Dom Pedro aportou, faz a junção do Rio Doce com o Rio São José, o Rio Pequeno, entendeu? Então, esses monumentos, eles têm que realmente ser de conhecimento e domínio público, para que todos tenham conhecimento que por ali passou uma personalidade, que aquilo é um dos nossos patrimônios. Helber, mais uma vez, você sabe que é uma satisfação ter você aqui no programa Simpara Literatura. Eu agradeço por ter vindo, tá bom, Helber? Eu que agradeço, Linhares agradece, e parabéns, Linhares, 220 anos, 221 anos,
a Serliges comemora com muita satisfação. Embora tivemos uma grande perda de uma dos nossos membros, Terezinha Durão Costa, um marinharense da Barranca do Rio Doce, com muito pesar. Patrimônio histórico é a soma de realizações, de fatos, de acontecimentos. Foi construído pela nossa sociedade que nos fez chegar até aqui. O patrimônio histórico, artístico, cultural é direito da sociedade assegurado na Constituição Federal. Sendo assim, o poder público tem a obrigação de dar acesso a esses bens ou a essas realizações, mas a população tem a obrigação de manter esses bens, de conservar esses bens, de tal maneira que eles possam estar acessíveis a todos e possam nos suceder, ou seja, estarem acessíveis a quem virá depois de nós. O patrimônio histórico não é só o patrimônio arquitetônico, mas também todas as outras realizações culturais, sejam elas literárias, pictóricas, fonográficas, fotográficas, etc. E também a soma dos nossos costumes e das nossas tradições. Nesse sentido é que todos nós somos responsáveis pela conservação do nosso patrimônio histórico, para que possamos bem usufruir dele no processo diuturno de construção da nossa identidade. E acompanhem junto comigo a nossa coluna Agenda Literária desta edição. Olha, pessoal, nesse momento de pandemia que está sendo tão difícil para vários setores da nossa sociedade, a Secretaria de Cultura do município de Vila Velha, que fica na Grande Vitória, iniciou no dia 17 de agosto as inscrições para a Bolsa Cultura Luiza Grinalda, que vai beneficiar trabalhadores de diversas áreas culturais. As inscrições estarão abertas até o dia 15 de setembro. Pessoal envolvido com teatro, dança, circo, artes visuais, audiovisual, artesanato, folclore, capoeira, música, literatura, entre outros setores, serão beneficiados e terão direito ao auxílio emergencial pessoas físicas maiores de 18 anos, que comprovarem atuação nas respectivas áreas artísticas e culturais e morando em Vila Velha há no mínimo 2 anos. E para obter outras informações, é preciso ler com cuidado o edital que foi publicado numa edição do Diário Oficial do município recentemente. Para atender às grandes dificuldades de todo o segmento artístico de Vila Velha. As inscrições estão abertas, o cadastramento está aberto no site da Prefeitura. Contamos com a participação de todos. Serão 600 artistas a serem contemplados com 4 parcelas mensais de R$ 270. De fácil cadastramento, de fácil registro e com isso esperamos a participação maciça dos nossos talentos de Vila Velha. Venham participar da Bolsa Cultura Luiza Grinalda. É isso aí, pessoal. Uma bela iniciativa do município de Vila Velha, ao desenvolver ações de apoio financeiro aos entes da cultura, nesse momento tão complicado para todos nós. É assim que finalizamos mais esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês ao nos prestigiar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativa do Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Aproveita e faça sua inscrição no nosso canal no YouTube e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.